Oi, gente! Como vocês estão? Bom, se tem uma dúvida que eu recebo nesse YouTube, nesse Instagram e no TikTok, é a respeito de como arrumar um trabalho em 2025 aqui na Irlanda. E muitas pessoas que me mandam essa pergunta também querem saber como que migram de um emprego como cleaner, garçonete, deliveroo, para um emprego em escritório também. Então fica nesse vídeo que eu vou ensinar você a fazer isso. Mas se você não me conhece, meu nome é Maivilis Cardoso e aqui nesse canal eu te ajudo a ficar um pouco mais perto daquele seu trabalho dos sonhos e também a como viver bem aqui na Irlanda. Então eu quero compartilhar aqui tudo com você, por isso já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Bom, já pega o seu chá aí, tá? E senta aqui que a gente vai conversar. E eu vou te dar aqui um passo a passo bem legal para você aterrissar aí nesse seu trabalho dos sonhos. Então, gente, para começar, tiveram muitos erros ao longo desses 5 anos que eu cometi nessa busca de melhorar de vida e de emprego aqui na Irlanda, tá? Então, um dos erros que eu tive foi não ter buscado antes trabalhar em empregos e vagas de trabalho melhores, sabe? Porque eu ficava muito com aquela síndrome do impostor de não vou conseguir, não sou boa o suficiente, o meu inglês não é bom o suficiente. Eu sei que você aí às vezes também tem esse mesmo problema que eu tenho um pouco hoje, mas que eu tinha muito lá atrás. Então, gente, basicamente, a gente também tem que ter essa luta interna, né? A gente tem que ter essa consciência de que às vezes a gente mesmo tá se sabotando, tá tendo essa síndrome do impostor, tá se julgando menos do que realmente é. E às vezes sim, a situação é de você procurar um professor, é você melhorar um pouco o sotaque, é você melhorar um pouco o inglês, mas o seu inglês não precisa ser perfeito para você conseguir uma boa vaga de trabalho, entende? Você não precisa ter um inglês perfeito. Então, além dessa dica já inicial, que eu já comecei assim, né? Já comecei tacando aí a verdade na sua cara para você parar de se sabotar e pra gente trabalhar essa mentalidade aí para aterrissar no emprego bom. A segunda dica é, você vai ter que adaptar o seu currículo a cada vaga que você aplicar, isso mesmo. Isso porque o sistema que escaneia o seu currículo, a gente já sabe disso, muita gente fala disso na internet, ele vai, às vezes, travar ali se não encontrar algumas palavras-chave, entendeu? E essas palavras-chave, elas são essenciais. Então, eu dou o conselho de que você pegue o chat GPT e consulte quais são as palavras essenciais que devem conter ali no seu currículo. Como que você faz isso? Você vai no LinkedIn, vai encontrar a vaga que você quer aplicar, vai copiar toda aquela descrição de trabalho, né, a job description, e vai colar no chat GPT, vai dar um comando para ele pegar essa job description, achar todas as palavras-chave e as habilidades que você tem que ter, né, as chamadas skills, e colar no seu currículo. Então, se você fizer isso, se você der esse comando para o chat, que é bem simples, ele vai fazer isso para você. E claro, você pode alterar depois também, conforme você for vendo ali que ele tirou alguma coisa ou outra, ficou estranha, tá? Eu amo chá. Terceira dica, depois dessas duas que são super importantes. Networking de valor. Eu falo muito, muito, muito isso no meu e-book, tá? O meu e-book, ele é direcionado a pessoas da área de direito que querem atuar aqui na área, no exterior, né, aqui na Europa. Mas também é direcionado para quem tem background, né, quem fez faculdade de contabilidade e administração. Porque eu sugiro ali áreas como a área de compliance, que você que fez administração ou contabilidade também consegue trabalhar. Então essas 3 faculdades aí estão englobadas nesse meu e-book, se você quiser comprar. Eu vou deixar aqui o link na bio e não deixe de conferir. Também, se você gostou, me manda um feedback ali por mensagem no Insta, que eu vou te responder e a gente pode trocar uma ideia a respeito do networking, tá bom? Mas voltando ao que eu estava explicando, o networking de valor, ele é essencial, gente. E por que eu digo isso? Porque não somente em Dublin, mas na Irlanda, funciona muito a indicação. Então, se você tem amigos que trabalham numa empresa, que não somente amigos, mas se você tem pessoas com quem você estabeleceu uma relação de coleguismo ou profissional, ou realmente que você sabe que você tem aquela conexão ali no LinkedIn, você pode pedir uma referência, né, um referral para essa pessoa, e ela vai ali dentro da empresa, internamente, te indicar. Por que isso é muito importante? Porque isso, de certa forma, prioriza o seu currículo ali quando o RH vai fazer a busca pelo candidato certo e ideal para essa vaga, para contatar para a entrevista. Então, meio que esse referral joga o seu currículo lá para frente na questão da prioridade. E eu digo que para você que em 98% das vezes
O RH, se o seu currículo estiver todo bonitinho, já expliquei como fazer isso no ChatGPT, ele vai te ligar e já vai marcar a entrevista. Vai fazer a primeira chamada que se chama de screening call, tá? Agora eu vou explicar aqui para vocês rapidamente como funciona esse passo a passo de ser convocado para a entrevista, porque tem muita gente que ainda não passou por isso e tem dúvida e não sabe, então eu acho legal explicar. O recruiter, uma vez que ele viu que o seu currículo passou ali naquele sistema dele e é um bom fit para a vaga, ele vai te ligar para ali tirar algumas dúvidas a respeito do seu visto de trabalho, ou se você tem cidadania europeia, a respeito do seu nível de inglês também, muitas vezes. Vai fazer ali algumas perguntas gerais só para ver se você está disponível para a entrevista. Então, se você passar nessa screening, ele já vai marcar a entrevista e te mandar ou o link falando que hora que é a entrevista, ou já vai falar na chamada também. Por isso é importante você sempre atender as chamadas no seu telefone. Tem muita gente que não faz isso. E eu acho, tipo assim, gente, absurdo, porque a pessoa tá ali na cara do gol, recebendo a chamada do recruiter já para marcar a call, né, a entrevista, e não atende o telefone e às vezes passa uma oportunidade aí de ouro. Então atenda o seu telefone para você conversar com esse recrutador, tá bom? Essa é uma explicação assim rapidinha de como funciona essa screening call. São realmente perguntas bem genéricas, mas é bom você já estar ali preparado para você passar aquela primeira boa impressão para o recrutador. Quem vai mandar muito no processo realmente de recrutamento não é o recrutador, é o manager, né, responsável pela contratação, que eles chamam de hiring manager. Normalmente a sua entrevista vai acontecer com esse gerente, ou também pode ser que aconteça com 2 pessoas ou 3 pessoas, tá? Eu já vi acontecer. A minha entrevista para eu entrar no meu trabalho agora foi com 2 hiring managers, tá? Então, é muito importante que você fique calmo, mas que você treine algumas perguntas, tá? Como que você vai treinar essas perguntas, essas respostas? A gente tem uma estratégia que se chama método STAR, que você vai pesquisar aí no Google e vai entender como estruturar a sua resposta, tá? Que é Situation, Task, Action e Result. Então, essas 4 etapas tem que estar a sua resposta englobando tudo isso para ser uma resposta boa, para impressionar, para as pessoas verem que você sabe usar a estrutura do método STAR, tá? Em todas as entrevistas que eu fiz para escritório aqui, eu usei o método STAR. Eles pediram que eu usasse o método STAR e deu tudo certo. Mas eu soube estruturar todas as respostas no Situation, Task, Action e Result, ok? Pensando isso, refletindo tudo isso, tem algumas outras perguntas que você tem que também ter consciência que podem ser que elas sejam feitas e elas são bem comuns também de serem feitas. Por exemplo, tem a mais temida, que é a mais simples, mais bobinha, mas que muita gente não pensa a respeito antes de fazer a entrevista em inglês, que é a Tell me more about yourself. Fale mais de você, né? Explique um pouco de você, conte-me a sua história. E, gente, não é que você vai contar a sua história de vida pro manager, né, pro gerente, você não vai fazer nada disso. Você vai estruturar bem as principais experiências profissionais suas que destacam o que você sabe para aquela vaga de trabalho. Então, por exemplo, eu, a minha vida inteira, trabalhei em escritórios de advocacia e uma promotoria de justiça também lá no meu estado. Se eu estou sendo contratado por uma vaga que tem a ver com o direito e também lida com crimes, eu preciso conseguir fazer um rebuscado nessa minha experiência profissional ali do Brasil para traduzir o que eu sei e que eu posso aplicar nessa vaga. Por exemplo, lá na promotoria, eu tinha muita atenção ao detalhe, porque eu tinha que analisar inquéritos policiais para oferecer a denúncia. Então, eu posso falar que eu tenho muito attention to detail, ou seja, atenção aos detalhes, que é uma skill importantíssima para essa minha vaga de trabalho que eu estou aplicando. Eu dou um jeito de contar essa minha experiência, sempre destacando habilidades e palavras-chave dessa vaga de trabalho. Então, é isso que você vai fazer também. Você vai tentar sempre pesquisar, e você pode usar o ChatGPT com isso, com certeza, maravilhoso. E, gente, uma coisa importante, o que você fala tem que estar alinhado com o seu currículo. Ou seja, se eu tô mencionando essa minha vaga de trabalho da promotoria, isso tem que estar no meu currículo, porque é o que o manager vai estar olhando e consultando, tá bom? Então, isso é muito importante. É bom você alinhar essas perguntas mais
perguntadas, mais comuns, né, nas entrevistas, porque quando chegar, você tem o que responder, você não entra em pânico, você não fica ansioso, sabe? Então vai treinando essas perguntas mais comuns aí. E se você tem interesse, já me manda mensagem no Instagram que eu posso te mandar aí quais são as perguntas mais perguntadas nas entrevistas de trabalho para escritório aqui na Irlanda, tá bom? Gente, explicado um pouco sobre esse passo a passo aí de como é a entrevista, né? Os principais tópicos gerais aí de quando você é chamado para um processo de entrevista em escritório, eu acho que é importante ressaltar que você pode encontrar empresas que são melhores do que outras. É sempre muito importante você ver no que você está disposto a trabalhar. Você estudar bem a área que você está aplicando, porque muita gente às vezes cai num trabalho de paraquedas e não pensa a longo prazo em como isso pode se encaixar bem no seu currículo e na sua carreira, na sua trajetória profissional. Ou seja, se você está entrando para uma vaga de Customer Service, você tem que pensar que você vai estar trabalhando num ambiente de call center, com um trabalho em time, né? E várias habilidades que você vai ter ali desse trabalho em Customer Service, em call center, você pode trazer para vagas melhores de trabalho. Então, assim, pense nas suas experiências, não como aquilo é o destino final. Não que eu não vou trabalhar no call center para sempre, mas essa experiência de trabalho vai contar um pouco como habilidade, eu vou ter a habilidade de atendimento ao público que pode me levar para uma vaga em compliance, por exemplo. Então é muito interessante a gente refletir isso, porque muita gente fala assim para mim, eu trabalho em hospitalidade, né? E o que é hospitalidade, se você não sabe? São trabalhos como garçonete, atendimento ao público, né? Em lojas, em restaurantes, em bares, também trabalhar em hotel. Então tudo isso engloba o que a gente chama de hospitalidade aqui fora, né? E muitas pessoas trabalham disso e não entendem, às vezes, como aplicar tudo que elas têm de experiência profissional nesses anos trabalhando disso no seu currículo para entrar numa vaga de escritório. Mas eu digo assim, é excelente que você tenha trabalhado em hospitalidade, porque você consegue utilizar isso para dizer que você tem atendimento ao público, você sabe trabalhar em time. Então você consegue destacar habilidades sempre voltadas para a vaga que você está aplicando. Isso é muito importante, tá, gente? Então não, o seu trabalho de hospitalidade não é tempo perdido na carreira, ele conta sim para o seu currículo e tudo é uma questão de adaptação das palavras-chave do que você já trabalhou para aquilo que você está aplicando, tá? Guarda bem essa informação. Então, pessoal, eu quero só que vocês tenham em mente que aqui na Irlanda tudo é uma questão de esforço, de networking e também de muito estudo. Se você quer evoluir, se você quer progressar, se você quer cada vez ganhar mais, é tudo uma questão de pesquisa, de você se informar através de conhecimento, comprando um e-book como o meu, por exemplo, ou então fazendo uma mentoria, ou então estudando por conta própria também. Mas você não pode ficar acomodado, porque a partir do momento que você fica acomodado, você também entra numa zona de conforto e isso não te dá nenhum progresso, muito pelo contrário. Você vai perdendo ali no mercado de trabalho posições para outras pessoas que estão interessadas. Então eu sempre incentivo as pessoas a correrem atrás, a se manterem atualizadas e também dizer que às vezes você só ter o inglês não te coloca na frente também. Porque você precisa se vender, você precisa saber como aplicar, você precisa saber como adaptar o seu currículo e seu LinkedIn. E no final do dia é uma junção de fatores, não é apenas uma habilidade, não é apenas saber falar um bom inglês, mas também alinhar tudo isso para você contar uma boa história e contar uma trajetória profissional que faça sentido para a empresa, entende? Mas é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado você com algumas informações aqui nesse vídeo. Ultimamente eu tô tendo dificuldade para ter alguns temas interessantes aqui pro YouTube, então me deixa aqui nos comentários o que você quer saber a respeito da vida na Irlanda, sobre carreira, como que eu posso te ajudar. Deixa aqui que eu quero saber. E você sabe, a gente se vê no próximo vídeo com certeza. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e tchau!